Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. O texto da palavra de Deus diz assim: Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Que diz no seu coração? Quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. O livro de Obadias, ele faz parte dos profetas menores. E quando nós falamos de profeta menor, não é devido à sua importância, mas devido à quantidade de profecias que foram registradas na Bíblia. O livro do profeta Obadias dá para ler rapidinho, tá? É um livro que tem apenas 21 versículos, mas ele traz lições importantes para a nossa vida. Basicamente o profeta, ele faz uma revelação contra o povo de Edom, mas dá para aplicar nas nossas vidas, né? Dá para aplicar nas nossas vidas o alerta que foi dado para aquele povo, né? Ele faz uma profecia condenando os edomitas por serem orgulhosos. Então, antes de entrarmos assim no assunto mesmo da mensagem, que é o orgulho, eu quero falar para os irmãos quem é esse povo de Edom, que está aqui no livro de Obadias, a quem a profecia foi dirigida. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, aquele caçador que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Eles não pertenciam à tribo de Israel, mas de certa forma eles eram descendentes de Abraão. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra de Canaã, eles tiveram que mudar a rota, porque os edomitas não permitiram que eles passassem em suas terras. Está lá em Números capítulo 20, versículo 20. Os dois povos, eles viviam sempre em conflitos, e vários reis de Israel guerrearam contra eles. E quando Jerusalém foi levado cativo, eles se alegraram muito com isso, né? O povo de Edom, ele se orgulhava da sua riqueza, da sua localização geográfica nas montanhas de Seir, né? Isso deixava o local em que eles moravam quase que impenetrável, era praticamente uma fortaleza forjada entre as pedras, na natureza. Os arqueólogos diziam que aquele local era de difícil acesso, e tinha lugares em que era só estender os braços, né, que dava para tocar as duas montanhas. Então, para vocês perceberem como era estreito o caminho, então era complicado para os soldados inimigos chegarem lá para atacar. E eles achavam que por causa dessas circunstâncias, nenhum inimigo chegaria até eles. E com isso o orgulho tomou conta dos seus corações. E é nesse contexto aqui que aparece o profeta Obadias, com a mensagem de que Deus estava condenando o orgulho desse povo. Eu vou repetir o texto que eu li na abertura da mensagem. A soberba, o orgulho do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puseres teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Dali te derrubarei, diz o Senhor. O caminho do orgulho é um caminho de destruição. O caminho do orgulho é um caminho que distancia o homem de Deus. O caminho do orgulho foi o que derrubou o querubim ungido lá no céu. O caminho do orgulho foi o que fez o primeiro casal ser expulso do jardim do Éden. O caminho do orgulho foi o que fez a torre de Babel virar um local de confusão. O caminho do orgulho é o que tem acabado com reputações. O caminho do orgulho é o que tem acabado com caráter. O caminho do orgulho é o que tem feito com que as pessoas achem que não precisam de uma igreja para pertencer. O caminho do orgulho é o que faz com que as pessoas achem que Deus é que precisa delas, e não elas que precisam de Deus. O caminho do orgulho
é o caminho da destruição, da dependência entre o homem e Deus. 5 anos depois dessa profecia, Edom foi destruída pelos seus inimigos. E não foi apenas uma vez, não. De tempos em tempos eles foram derrotados, saíram do refúgio das montanhas até praticamente serem extintos. Hoje Edom é uma pequena cidade na Jordânia chamada Buceirá. Pense comigo, irmãos, quantos países já foram destruídos por causa do orgulho? Quantas nações eram potências e hoje estão aí reduzidas a pó? E o principal motivo dessa queda é o orgulho. Quantas empresas foram referências e até o seu nome era marca de determinados produtos, e hoje você só sabe que ela existiu por causa das recordações que tem na internet. Quantas igrejas já tiveram uma quantidade enorme de membros e hoje estão quase fechando as portas? Eu estive falando com um pastor da Inglaterra hoje, pela manhã, e ele dizendo que as grandes igrejas históricas da Inglaterra, elas estão fechando as portas. Os seus grandes templos, ele até me mostrou algumas fotos, estão virando patrimônio cultural do governo, ou estão sendo vendidos e virando até mesquitas muçulmanas. Eu poderia passar a noite aqui usando exemplos em várias áreas em que o orgulho se alojou no coração das pessoas, né? E foi aquela derrocada, foi aquela queda. Até na área do esporte, é só olhar nossa seleção de futebol, né? Ganhou várias copas, mas depois de um certo tempo acabou a lenda. A seleção brasileira não é mais aquela seleção que coloca medo nos times adversários. E ainda a gente tem uma história triste de um 7-1 para ficar matando a gente de vergonha. O orgulho, irmãos, ele traz consequências terríveis em qualquer área da sociedade, inclusive a igreja. Em Provérbios 16:18 está escrito assim: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Será, irmãos, que nós estamos sendo tratados por Deus? Será que Deus está tratando com algum orgulho dessa igreja? Vamos nós pensarmos nessa noite sobre isso. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O caminho da bênção é o caminho da humildade. O caminho do favor de Deus é o caminho da sujeição. O caminho da exaltação é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A pessoa que cultiva o orgulho é uma pessoa iludida, porque o orgulho é um engano que ela tem de si mesmo. O orgulhoso acha que é algo que na verdade não foi conquistado por ele. A pessoa orgulhosa tem um excesso de confiança em si mesmo. Tudo que a pessoa faz, tudo que ela pensa, tudo que ela diz, tudo que ela faz, ela acha que é perfeito, ela tem certeza. E os frutos do orgulho são terríveis. Vai acabar produzindo presunção, vaidade, ambição, arrogância e mais um monte de coisas. Eu ouvi um pastor uma vez dizer que o orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Será? Né? Mas o remédio para vencer o orgulho é a humildade. Provérbios 11, versículo 2 está escrito assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, versículo 18 está escrito assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho é alimentar o ego, o eu, e isso é contrário à palavra de Deus, que nos ensina a dependermos dele. O orgulho nos afasta de Deus. Em contrapartida, nós temos que aprender a ser humildes. Isso é um aprendizado. É necessário que a gente esteja disposto a aprender e colocarmos em prática a humildade. A humildade, ela nos leva a reconhecer que nós
precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. A humildade, ela nos leva a reconhecer nossas fraquezas, as nossas limitações. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo repousa sobre mim. Quando admitimos que somos fracos, estamos deixando que Deus trabalhe em nós e que Deus trabalhe através de nós. A humildade é uma virtude que vem acompanhada de muitas promessas na Bíblia. Aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Tem outro texto, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E ainda temos que Deus ama os humildes. Se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 14, né? Que eu jamais me orgulhe, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que não escuta mais ninguém, né? Cheia de mimimi, não ouve conselhos, não consegue mais conviver com quem tem opinião diferente, e com isso vem acontecendo as guerras, que tipo assim, a minha opinião tem que ser aceita, a minha verdade é a única verdadeira, eu estou acima do bem e do mal, e por aí vai. Só que a gente precisa, irmãos, aprender e fazer que nem o João Batista, o profeta João Batista ali no deserto, que ele cresça. Quem completa? E que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. O Deus que eu sirvo é um Deus grande. O Deus que eu sirvo tem todo poder. O Deus que eu sirvo é o Senhor, Criador e sustentador dos céus e da terra. Aleluia. O nosso Salvador, Ele é o mestre, Ele é o professor em nos ensinar a viver uma vida de humildade. Então, toda lição sobre humildade, nós podemos aprender com Jesus. E que a gente possa, irmãos, andar de maneira como Cristo andou. Nós possamos andar da maneira como Cristo andou, possamos trilhar os passos que Cristo trilhou. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.